Opa! E aí galera, beleza? Eu sou o Carlos, ou Makoto, como vocês preferirem me chamar, e eu tô vindo aqui para conversar com vocês sobre modos de cor. Sou um novo professor da Imago e tal, trabalho com um pouco de ilustração e concept, então eu já tenho um certo contato com isso, e eu sei que é uma coisa muito difícil da gente lidar logo no começo, principalmente quando a gente tá ali entrando pela primeira vez no Photoshop. Pô, você abre ali, já abre direto com modos de cor, depois perfil de cor, e aí você lê RGB, CMYK, um monte de sigla, você não entende nada. Calma, a gente vai devagar e eu vou acompanhando com vocês, e vocês vão entender que é bem mais fácil do que parece. E aí você vai se deparar ali, logo que você abre o Photoshop, logo que você abre o seu novo Canvas, de vários nomes de RGB. sRGB, Adobe RGB, Profoto, enfim, são vários, né? Mas o importante é você saber o que? RGB é um sistema que a gente usa para interpretar o código do computador, ou seja, tudo que está acontecendo dentro da máquina ali, e a gente conseguir traduzir isso para luz e cor no display que a gente usa, seja uma TV, seja o seu celular, seja até mesmo aquele monitorzinho que aparece na geladeira, se você tiver uma dessas geladeiras, eu não tenho particularmente, mas dá para fazer isso também. E por que a gente precisa saber disso, especificamente? RGB e CMYK são diferentes nesse sentido de como que a gente interpreta esses dados, beleza? Voltando para o RGB especificamente, a gente está falando de Red, Green, Blue, RGB, ou seja, vermelho, verde e azul. Por que a gente chama dessas três cores? Essas três cores compõem todas as outras cores que a gente trabalha dentro do RGB. E para isso a gente precisa de uma certa maneira de interpretar esses dados, né? Então, se você for pegar uma TV antiga, por exemplo, aquelas TVs de tubo, se você encontrar, talvez seu tio tenha, talvez seu avô tenha, alguma coisa assim, procura para você ver. Se você chegar bem perto da tela, você vai conseguir ver quase uma aberração cromática ali, que é tipo vermelho, verde, azul, talvez um rosa, muito perto do branco. Você consegue ver algumas falhazinhas de cor. O que é isso? Isso nada mais é do que esse pixel, que é composto por essas três cores, né? Com maiores ou menores intensidades, transformando essa cor e chegando nos seus olhos da maneira que ela deve ser vista. E por que a gente precisa saber isso? Principalmente porque quanto mais a gente adiciona dessas cores, mais branco ela fica. Isso se chama um sistema de cor luminoso, como a luz funciona, né? Então, quanto mais luz você recebe, maior a intensidade dessas cores, mais branco ela fica. Quanto menos do que isso, nada mais do que ser isso. Tipo, é um pouco difícil de entender no começo, é um conceito mais físico, mas é importante você saber que RGB, e sRGB também, a gente vai falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco, mas o RGB a gente usa ele especificamente para display, monitor, então tudo que seja da mídia digital e não para impressão, beleza? O sRGB é só uma pontuação, o editor vai colocar em algum lugar aqui para vocês verem que tem uma diferençazinha. Ele é uma coisa que se chama Standard Red, Green, Blue, ou seja, padrão vermelho, verde e azul. Para que isso serve? É só para a gente saber que é um perfil de cor dentro desse modo de cor RGB, que ele atinge muito mais monitores, ele é muito mais fácil para vários dispositivos diferentes conseguirem traduzir essas informações e melhor apresentar para vocês, os telespectadores ou, né, aqueles que consomem mídias digitais, beleza? E agora, voltando ali um pouquinho do CMYK, que eu falei que era diferente ali, porque, né, você tem que pensar que é para display, que é para monitor, que é para tela, né? O CMYK não, o CMYK ele é um pouco diferente, ele é para impressão. A gente chama ele de cyan, magenta, yellow e key. Ciano, magenta, amarelo e preto, tá? O que na verdade é chave se a gente fizer a tradução certinha, mas enfim, nada mais é do que cor preta. Por que a gente precisa saber que é diferente? Pô, você que é ilustrador e você é um cara que você gosta de fazer print, você gosta de levar para o Artist Alley e você gosta disso, é uma parte importante para você. CMYK é importante você ter um pouquinho de noção de como funciona. Por quê? Para a impressora, ela precisa interpretar esses dados de alguma forma, mas ela não consegue fazer isso de maneira luminosa necessariamente. Você até pode mandar num modo de cor RGB, mas as chances de você ter uma diferença, uma cor destoar muito da outra ali, são maiores. Então, é mais interessante você sempre trabalhar dentro desse CMYK. Nesse caso, a gente acaba pensando que, diferente da luz, que quanto mais você adiciona, maior o valor fica, ou seja, mais claro, mais branco ele vai chegando perto, o CMYK é o contrário, quanto mais pigmento a gente adiciona, mais fica escuro. Só você pensar, quando você estava na escolinha e tinha todas as cores, elas iam dar branco, mas quando você mistura todas as cores ali das suas guaches, né, aquela guache da abelhinha maravilhosa, fica marrom, cinza, fica uma cor muito estranha, mas de longe não é branco.
dá roxo, o azul com vermelho dá roxo, misturando dá pra ver uma cor a cor. O azul com vermelho dá roxo, misturando dá pra ver uma Exatamente por isso, porque é um pigmento, é um material e a composição deles geralmente acaba causando uma diminuição nesse valor, ou seja, fica mais escuro. Por isso que é importante você saber e geralmente tentar trabalhar dentro desse CMYK, para você ter uma chance muito menor de acontecer o problema de destoar uma cor, uma aberração cromática ou coisas assim. Uma outra dica também é, quando você for imprimir o seu print, você for fazer seu adesivo ali, pergunta ali pra galera da gráfica, não são todos que vão conseguir te responder, é verdade, mas chega ali, conversa com a galera e vê se você consegue saber qual é o tipo de impressora que eles estão trabalhando, até porque cada impressora interpreta melhor um tipo de perfil de cor dentro do modo CMYK. Então pode ser que você saiba qual que é, ele soube te responder, você consegue ir lá voltar e exportar, ou pelo menos trabalhar dentro desse arquivo diretamente desse perfil de cor que melhor se encaixa com a impressora que você estiver trabalhando. E aí você pode se perguntar, pô, Carlos, você falou aí de perfil de cor, modo de cor, tem diferença desse negócio? Tem uma diferença, assim, até que grande, mas vamos colocar que é um pouco pequena, tá? Porque às vezes você vê, assim, RGB 1998, RGB Profoto e sRGB. Eu vou dar o exemplo do sRGB porque é o que vocês mais vão se deparar. sRGB nada mais é do que Standard Red, Green, Blue, ou seja, padrão vermelho, verde, azul. Por que é interessante a gente saber isso? Porque esse é o perfil de cor dentro do modo de cor RGB, ou seja, dentro da ideia de traduzir o código do computador para a luz. Dentro desse a gente tem um perfil de cor, ou seja, uma escolha, uma escala de cores específicas, que é padrão, ou seja, que a gente consegue fazer com muito mais facilidade em um monte de dispositivos diferentes. Ué, Carlos, mas precisa disso? Precisa, vamos lá. Se você parar para pensar, cada monitor tem uma escolha de cores específicas, tem uma programação diferente, os componentes são diferentes, então sempre tem uma diferençazinha entre um e outro. Então é importante que a gente tenha pelo menos um padrão para a gente conseguir traduzir em todas as partes, para depois a gente conseguir trabalhar. Claro, em alguns casos específicos, se você vai trabalhar com impressão de fotos, se você vai trabalhar com revelação de foto ou coisas assim, a gente usa um perfil de cor diferente, mas no geral a gente acaba trabalhando dentro do standard, que é a parte mais fácil assim, de trabalhar e é o padrão, né? Mas no fim das contas, o que eu preciso tirar desse vídeo todo, de você falando um monte de sigla muito estranha, nada com nada? Calma, tudo que você tem que tirar, principalmente, é a diferença entre o CMYK e o RGB. CMYK para impressão, ou seja, quando você for fazer o seu próximo arquivo, você abrir o seu Photoshop lá e você pensar, putz, esse aqui eu quero ver que fique um print, quero fazer ele impresso, quero mandar muito vender e é isso aí. Então você começa o seu próximo arquivo no modo de cor CMYK, para ter uma garantia que ele vai funcionar bem melhor na hora da impressão. Agora, se você é um artista mais das mídias digitais, do Instagram, ArtStation, não curte tanto assim a ideia de fazer impressão, já dá uma procurada aqui no RGB, tá? Então vai no modo RGB, dá uma pesquisada, dá uma olhada, que fica muito mais fácil de você se organizar para trabalhar dentro desses displays. Significa que você não pode começar no CMYK? Não, não estou falando isso. Mas é mais interessante você trabalhar com cada modo de cor dependendo da sua proposta como artista, beleza? E aí, a gente chega só num adendozinho aqui que eu acho importante a gente falar. Sabe quando você faz aquela arte bonita, cheirosa, maravilhosa, incrível, você olha ela na tela do seu computador e ela tá perfeita. E aí você vai fazer o print, você vai fazer a impressão. Quando você pega e você entra em luto porque aquela arte, ela simplesmente tá tão morta, tá tão apagada, as cores estão tão cinzas e você não entende por quê. Você fala, meu, eu fiz em CMYK, o Carlos falou pra fazer, não entendi o que aconteceu. Calma. Você tem que lembrar também que o seu computador, ele tá mostrando luzes, então a gente tá conseguindo ver pelas luzes. Quando a gente vai para impressão, a gente não consegue reproduzir todas as cores que o nosso computador consegue reproduzir. Então acaba acontecendo mesmo das cores ficarem um pouco mais apagadas. Mas isso quer dizer que não tem mais o que fazer?
Nem sempre, tem um monte de coisa que interfere quando a gente vai fazer uma impressão, principalmente com relação ao papel, o tipo de impressão, a impressora em si, o computador que está recebendo essa informação, o programa que está reproduzindo essa informação, o programa que saiu essa informação. Então, assim, tem muita coisa. Então, de vez em quando você consegue até melhorar a qualidade de algumas imagens quando você vai fazer a sua impressão, mas nem sempre ou quase sempre a gente consegue deixar tipo aquele brilho que tá no nosso computador, beleza? E também tem aquela coisa que assim, pô, Carlos, você falou que o monitor veio errado, as cores estão diferentes, não é padrão, como assim? Assim, vindo de fábrica, a maior parte dos monitores ele não é calibrado, ou seja, ele não tem os ajustes específicos para conseguir melhor demonstrar a imagem. Se você pegar o seu monitor agora que você está assistindo a gente, talvez seja no celular você também consegue fazer um pouco disso, mas principalmente em monitores de computador mesmo. Se você entrar nas configurações, você vai ver que você consegue mexer na saturação, no brilho, na temperatura, são várias coisas diferentes que estão atribuindo dentro da sua imagem talvez uma descalibragem ali, uma coisa que fica um pouco estranho na hora de você ver. E como que a gente resolve isso? Primeiro, você pode resolver na mão, você pode tentar calibrar ela na mão, então ir mexendo em cada uma das sequências. Tem gente que posta em fóruns de como você calibra especificamente cada um desses monitores para dentro das especificidades que você precisar, seja para jogo, para ilustração, enfim. Você pode contratar os serviços de pessoas específicas que conseguem fazer isso. Então, elas mesmas têm os equipamentos, tem um pouco de tudo ali, e elas vão resolver isso para você. Ou você até pode comprar um certo aparelhozinho, não sei exatamente onde você vai encontrar fácil, principalmente você vai ter que encomendar pela internet, que é um aparelhozinho que você coloca na tela e ela meio que vai ajudando você a fazer essa calibragem para ter certeza que o seu monitor está funcionando muito bem. Porque de resto acaba acontecendo isso mesmo, de você receber ele e aí a tela tá meio amarela e você não percebe. Por exemplo, eu fui zoado por ter uma tela azul por muito tempo da minha vida, eu não sabia que era azul, até alguém me falar, e aí eu consegui de fato calibrar essa tela. E agora consigo fazer minhas ilustrações sem um peso muito grande no azul. E é isso, galera. E aí, no fim das contas, não é só isso que tem não, hein, galera? Tem bastante coisa, essa é só a ponta do iceberg. Segue a gente em todas as redes sociais que a gente vai disponibilizar mais conteúdo que nem esse. Fechou? Fechou. Começa a desenhar, hein?